Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na semana multidisciplinar e eu, Rodolfo Pamplona Filho, que tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar o curso de pós-graduação online em Direito Contratual e também coordenar o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho aí em parceria com meus estimados amigos Ariana Linhares e Renato Saraiva. Vou participar mais de uma vez aqui dessa semana multidisciplinar. Eu já fiz, e você deve ter visto, a semana multidisciplinar quando a gente fez a interface da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho com a pós de previdenciário. Batemos 2 papos sensacionais com esse talento que é o professor Ivan Kertzmann. E hoje nós vamos fazer agora uma interface da minha querida pós em Direito Contratual com uma dos cursos de pós mais inovadores que o SES tem tido, sabe, um grande sucesso, que é a pós em Direito Imobiliário. E eu tenho hoje para bater papo com vocês, a gente conversar aqui, é quase uma van premiere, talvez, de um Papeando com Pamplona específico. Tenho hoje com vocês a honra de receber o professor, tá aqui pelo Zoom, professor André Abelha. Professor André Abelha é advogado, é vice-presidente da IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, é mestre em Direito Civil pela UERJ e é professor de pós-graduação em diversos cursos de pós-graduação. André, eu aqui falando da Bahia, você aí falando do Rio de Janeiro, que prazer recebê-lo nessa semana multidisciplinar. A palavra é sua, meu velho. Olá, Pamplona. Olha, o prazer é todo meu, a honra é completamente minha de estar participando junto com você dessa semana multidisciplinar. Espero que consiga, aí, com esse nosso papo, colaborar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando. Sem sombra de dúvida vai. Você é um dos grandes nomes do direito imobiliário, como vários outros nomes atuam nessa pós-graduação, e aí eu quero bater um papo, e é interessantíssimo nessa ideia, essa ideia do SES, e eu tenho muito orgulho de fazer. Nós estamos com agora a nossa pós puro sangue, a SES que fornece o conteúdo e certifica o curso, e dentro dessa ideia, nessa pós inovadora que é de direito imobiliário, com a nossa tradicional pós-direito contratual, vamos pensar em um tema, a ideia é discutir um tema que possa servir aos 2 cursos. E é claro que não há tema melhor do que discutir os contratos imobiliários dentro de uma perspectiva daquilo que se convencionou chamar de direito imobiliário. Então, é o contratual, é o imobiliário, pensando em ramos autônomos. E por isso a minha primeira pergunta para você, meu amigo. O que é que se entende por direito imobiliário? E ele é mesmo um ramo autônomo? Olha, Pamplona, essa realmente é uma discussão que vem sendo travada já há bastante tempo e nem é uma exclusividade do direito imobiliário, né? Já se discutiu muito em relação, e se discute ainda em relação a outras, como, por exemplo, o direito urbanístico, que há quem defenda ele ser um ramo autônomo do direito, e outros que dizem que ele não seria. Bom, com relação ao direito imobiliário, o que existe, né, principalmente, é uma interdisciplinariedade muito grande, né, de quem atua no direito imobiliário com outras áreas do direito. E a melhor definição que eu já vi sobre essa matéria é dos professores Fábio Azevedo e do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, quando eles dizem que o direito imobiliário é ser visto como um conjunto de relações e situações jurídicas que tenham por objeto um ou mais imóveis, objeto direto ou indireto. Então, na verdade, é isso. Se eu estou trabalhando com direito administrativo numa concorrência pública, e o objeto dessa concorrência é um bem imóvel do Estado, da União, do município, eu estarei diante do direito imobiliário. Idem para o direito ambiental com relação ao licenciamento de empreendimentos, com relação ao direito das coisas, né, os direitos reais, posse, propriedade, direito real de laje, usufruto, propriedade, que é um direito real que acaba de ser reconhecido expressamente, né, pela nova lei que surgiu agora em 2018. Enfim, o direito imobiliário ele é completamente multidisciplinar. E o profissional, seja ele o advogado, o juiz, procurador, com o direito imobiliário, ele acaba tendo que dominar uma gama muito grande de assuntos,
porque ele vai ter que entender de financiamento imobiliário, de imóvel rural, de incorporação imobiliária, de regularização fundiária urbana e rural, locação e compartilhamento de imóveis, Minha Casa Minha Vida, hotelaria e multipropriedade, negócios imobiliários, direito notarial e registral, parcelamento do solo urbano, processo civil, o novo CPC, tem diversas normas relativas ao direito imobiliário. Até a lei de recuperação judicial, ela tem certos dispositivos que têm a ver com o direito imobiliário, como, por exemplo, a situação em que a empresa recuperanda deu em garantia certo de sua propriedade, deu em garantia fiduciária. Secretário de Mercado de Capitais, é muito comum que operações de aquisição de imóveis, elas se deem por via de um M&A, de uma operação de aquisição de uma empresa que detém aquele ativo. Então, você é um advogado imobiliário que vai ter que ter uma noção, né, do societário de mercado de capitais, por exemplo, se a empresa resolver emitir certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, que é uma forma de financiamento, enfim, direito tributário, o IPTU, ITBI, ITR, imposto de renda, né, o ganho de capital, o urbanismo, o direito do ordenamento territorial, enfim, é uma gama quase infinita de assuntos que dizem respeito, né, que vão ser aí abrangidos pelo direito imobiliário. Sem sombra de dúvida. E isso é algo que vale a pena pensar, porque justamente o reconhecimento da autonomia de um ramo passa, teoricamente, em 3 campos de atuação. Primeiro, justamente, numa autonomia científica, acadêmica, ou seja, com produção teórica sobre este novo ramo. E a gente vê isso, evidentemente, no campo do direito imobiliário. Já fizemos, inclusive, um Papeando com Pamplona sobre direito imobiliário com o Alexandre Gomide, que também faz parte do Ibradim, e, sem sombra de dúvida, foi muito legal. Ó. Falo aí para os nossos ouvintes, quando puder, entra lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona, se inscreva lá, clica no sininho para ativar notificações e veja os episódios do Papeando, especificamente esse sobre direito imobiliário, e se produz muita doutrina. Você falou de 2 grandes nomes do Rio de Janeiro, que são meus amigos pessoais, o Fábio Azevedo e o Marco Aurélio, eu chamo de Fabinho e Marquinho, grandes figuras, né? E que, sem sombra de dúvida, produzem também isso. Ou seja, desse primeiro campo do reconhecimento da autonomia, nós temos, evidente, já uma produção acadêmica, científica. Temos a segunda etapa da autonomia, que é justamente a autonomia legislativa, ou seja, com a produção técnica. Embora não tenhamos um código imobiliário, há uma pletora de relações jurídicas que são estabelecidas ou resolvidas por regras próprias de direito imobiliário e, na verdade, com diplomas específicos que se relacionam com isso. Então, a última etapa do processo de reconhecimento de autonomia é justamente a autonomia didática, o que, com essa pós-graduação em direito imobiliário, já mostra a importância disso e quanto é importante para que cada um que esteja nos vendo aqui possa, pensando para ir para esta pós, né, se preparar para o futuro. Porque, na verdade, o futuro já chegou. O futuro não vai chegar. Nós estamos no gerúndio. Nós estamos vivendo e chegando àquilo que até há pouco tempo atrás era o futuro. E aí, dentro dessa linha, meu amigo, eu queria discutir aí, porque aí a minha interface jogando com o direito imobiliário para o direito contratual, após o direito contratual, para pensar o que é que seria, tecnicamente, para você, um contrato imobiliário, né? E a teoria geral dos contratos se aplica a este contrato imobiliário? A bola é sua. Maravilha, Pamplona. Olha, concordo com tudo que você falou. E com relação ao contrato imobiliário, eu vou identificar um contrato como sendo imobiliário sempre que ele tiver por objeto um imóvel, né? Um objeto direto ou indireto. Então, por exemplo, se eu tenho uma compra e venda de um bem móvel, eu não vou poder considerar este como sendo um contrato imobiliário. E vice-versa. Se o objeto desse contrato for um bem imóvel, então eu já posso considerar, né, para fins didáticos, que esse é um contrato imobiliário. Então, seguindo a mesma linha, né, então eu vou pelo objeto do contrato típico ou
atípico. Então, nessa linha, é claro que a teoria geral dos contratos, ela vai se aplicar aos contratos imobiliários, né? Então, requisitos de validade, elementos de eficácia, tudo eu vou ter que observar, né, para saber se aquele contrato ele vai ser existente, válido e eficaz. Exatamente. É pensando justamente na escada pontiana dos planos da existência, validade e eficácia, que nós vamos ver na prática justamente a aplicação da teoria geral dos contratos. E aí, dando um pitaco, o que é que nós temos que perceber? É que, dentro do plano da existência, vai ser considerado um contrato imobiliário aquele que o objeto diga respeito a um bem imóvel. Ou seja, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter, no campo do direito imobiliário, a figura dos contratos imobiliários como uma decorrência necessária da teoria geral do negócio jurídico e, obviamente, da teoria geral dos contratos. Mas você suscitou uma questão muito importante, porque é verificar se os contratos imobiliários são típicos ou atípicos. Na verdade, quando ele já compreende que dentro da teoria da escada pontiana, do plano da existência, o objeto é sempre um bem imóvel, nós vamos perceber que, na verdade, há contratos típicos, que tratam de bens imóveis, e também contratos atípicos, né, que posso imaginar, dentro dessa linha, sem uma disciplina legal específica. O que você acha sobre esse tema? Olha, esse é um outro tema também super interessante, né? Então, primeiro, você tem a questão da autonomia privada, que tem tudo a ver com a tipicidade ou da atipicidade, porque, diferentemente dos direitos reais, né, na seara dos contratos, né, o que vigora é o princípio da atipicidade. As partes têm liberdade para definir, né, um negócio jurídico que já não esteja listado em lei. Então, por exemplo, a lei, o Código Civil, no caso, ele lista contrato de compra e venda, permuta, doação. Agora, as partes, elas têm liberdade para estabelecer outros negócios que não estejam ali previstos, desde que sejam lícitos, né? Então, exatamente, é como se fosse uma moldura, né? Como se o sistema jurídico ele tivesse uma moldura. Dentro dessa moldura, as partes elas têm liberdade para fazer a pintura que quiserem. Só não podem passar os limites dessa moldura e, do ponto de vista funcional, elas têm que sempre respeitar, né, a boa-fé objetiva e função social do contrato, né? Bom, então essa é uma questão. E a outra eu vou ter contratos imobiliários típicos, como, por exemplo, a compra e venda de um bem imóvel, a doação de um bem imóvel, a permuta, né, imobiliária, e eu posso perfeitamente ter contratos que não estejam já previstos, tipificados, que não tenham os seus elementos categoriais previstos na lei, mas que ainda assim eles vão ter como objeto um bem imóvel. Então, eu posso fazer um contrato típico como uma locação, né? Então, quais são os elementos categoriais inderrogáveis de uma locação? Que haja a cessão do espaço, né? A cessão do uso de um bem imóvel e que haja uma contraprestação por esse uso. Então, eu preciso desses dois elementos para que eu caracterize uma locação. E essa locação, tendo por objeto um bem imóvel, vai ser um contrato típico imobiliário. Uma discussão, por exemplo, que se discute, né, e possivelmente você tratou disso com o Alexandre Gomide, diz respeito ao contrato build-to-suit. Esse contrato, ele é típico ou ele é atípico? Ele é um contrato de locação, já que ele está previsto lá no artigo 54A da Lei de Locações, ou não, ele não seria um contrato típico, né? O Alexandre Gomide trata brilhantemente desse assunto no livro dele, é o melhor livro que eu sobre build-to-suit, chamado Contratos de Build-to-Suit, que foi objeto, se não me engano, da dissertação dele, de mestrado, e o que ele defende é que o build-to-suit, embora esteja previsto na lei de locações, ele não seria um contrato típico. Por quê? Porque ele tem como elemento fundamental também a empreitada. Porque no contrato build-to-suit não há apenas a cessão do espaço mediante a remuneração. O ocupante daquele imóvel, ele também está pagando, né, muitas vezes como a
a maior parte, né, da prestação, ela diz respeito às obras realizadas pelo locador, pelo cedente daquele espaço, pelo titular do imóvel. E eu tendo a concordar realmente com o Gomide nesse aspecto, porque dentro, e aí me permitindo, não um comercial, mas apenas uma referência, olhando lá no meu livro com Pablo Stozzi sobre a teoria, sobre os contratos, a gente fez um volume único agora, com a teoria geral dos contratos e com os contratos de espécie em um único volume, e a gente trabalha essa questão dos contratos atípicos, justamente com a ausência de uma previsão específica da disciplina jurídica, que vai se enquadrar, e muitas vezes é uma mescla contratual. Nós temos isso no Build-to-Suit, quando a gente pensa num desdobramento da própria noção locação, a gente pode pensar para um contrato atípico tradicional, que é o contrato de hospedagem. Por quê? Porque ali você tem embora haja previsão, haja menção sobre, é só pensar na parte de responsabilidade civil, no artigo 932, inciso 4º, sobre a parte do hóspede, mas perceba que lá nós temos aspectos de um contrato de prestação de serviço, de locação, né, entre outros elementos que vão mostrar essa dinâmica das relações contratuais, né? Essa moldura que você muito bem lembrou, na verdade ela está relacionada ao princípio ontológico da liberdade, ou seja, tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido. Então é justamente esta moldura da ilicitude, que é um descontínuo dentro de uma continuidade de ilicitudes, que nos permite essa criatividade na discussão e elaboração de contratos. Daí a importância cada vez maior da atuação do profissional do direito, do advogado, na elaboração de um contrato, no acompanhamento do contrato e até mesmo na criação de outras modalidades. Isto sem falar quando modalidades atípicas já vão ser desdobradas. É só pensar o contrato de hospedagem, e quando a gente pensa no Airbnb, né? Quando a gente pensa nesse desdobramento, olha como é que é isso, já mudou. A hospedagem hoje, na contemporaneidade, já é vista de uma outra forma. Note como isso é fascinante para ser estudado, e eu convido a todo mundo que está nos ouvindo, você, minha amiga, você, meu amigo, a participar do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário ou do pós-graduação em Direito Contratual, ou faz logo os dois de vez. Para mim vai ser ótimo ser amigo dos dois e outorgar-lhe esse título. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, é algo que permite uma atuação e, na verdade, exorta, extinga realmente o profissional do direito, né? Nós estamos falando de instigar, né? A elaborar e criar e sair do velho Ctrl-C, Ctrl-V, do copiar e colar do modelinho, né? Eu ficava dizendo assim, gente, queimem os formulários, porque se você ficar só com a ideia de um formulário para fazer um contrato, você não sabe nada. Aí você é um mero despachante, você precisa efetivamente criar dentro dessa liberdade que é própria das relações contratuais. E você, como advogado militante que é professor muito atuante no curso de pós-graduação, eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes algumas dicas. Não precisa ensinar o salto da lebre, não precisa ensinar todas as macetes ou coisas que aí você dá para suas aulas. Mas que dicas você daria nesse momento para a elaboração e revisão de um contrato imobiliário? A palavra é sua. Olha, Pamplona, concordo totalmente com tudo que você falou. E antes de responder a sua pergunta, eu queria inclusive adicionar mais uma coisa, que mesmo na seara dos direitos reais, né, que historicamente, a gente ao ler todos os livros clássicos, a gente vê um enfoque muito grande no princípio do numerus clausus, segundo o qual as partes não têm liberdade para criar um direito real que não tenha sido previsto pelo legislador, né? O que eu gostaria de chamar a atenção é que, de fato, apesar de vigorar esse princípio entre nós do numerus clausus, isso não significa que as partes, em relação a um determinado direito real, não tenham também certa dose de liberdade para moldar esse direito. Então, só para te dar um exemplo, no direito real de propriedade, condomínio edilício, os côminos, eles têm, dentro dessa moldura, eles têm liberdade para, na convenção de condomínio, regular as relações, estabelecendo direitos e obrigações e outras questões, né, inclusive penalidades. Em relação ao direito real de servidão, o legislador, ele
tipifica a servidão, né, dizendo que ela é uma utilidade em prol do titular do imóvel dominante, mas ele não especifica quais são os tipos de servidão. Então, eu não preciso necessariamente ter uma servidão de passagem. O legislador ele não me limita previamente. Eu vou estabelecer, servidão será tudo aquilo, né, principalmente as obrigações negativas, que gerem um benefício, uma utilidade em favor do titular do imóvel dominante. Então, reparem, existe essa liberdade, né, muito grande mesmo dentro dos direitos reais. E aí, entrando na sua pergunta com relação às dicas, né, em relação à elaboração de um contrato imobiliário. Bom, em primeiro lugar, você elaborar ou revisar um contrato, você tem que pensar que ele vai ser muito importante quando ele tiver que ser lido por alguém que não participou da sua elaboração. Então, ele tem que contar, de modo que fique claro para alguém que não participou daquelas tratativas, que aquela pessoa, ao ler o contrato, possa entender o que as partes objetivaram ao assinar aquele contrato. Tá? Então, em primeiro lugar, o preâmbulo, né? O contrato ele vai começar com as partes, né? Todo contrato tem que ter partes, porque senão ele não vai ser válido. Agora, não só botando as partes, você começa, então, o preâmbulo ali, o preâmbulo, que é aquela parte do contrato inicial, antes de iniciarem as cláusulas propriamente ditas, é um lugar onde antes tem a chance de contar a sua história, de estabelecer as premissas, né, que nortearam a assinatura daquele contrato. Isso, para um juiz, vai ser muito relevante, né? E eu vejo que muitas vezes não se dá devida importância ao preâmbulo, né? Então, além disso, o contrato ele tem uma estrutura básica que vai estar presente em praticamente todos os tipos de negócio jurídico, como o objeto, tem que dizer qual é o objeto, é um serviço, é um bem imóvel, é um bem imóvel, o que eu estou, né, qual é o objeto desse meu contrato. Eu preciso estabelecer as obrigações de cada parte, eu tenho que ter uma cláusula que, às vezes, eu já vi contratos que simplesmente não regulam essa parte, que é muito importante, e diz respeito à extinção do contrato, que hipótese, né, esse contrato ele vai acabar, né, seja por alguma das partes vai ter direito à exibição unilateral, que é o que se apelida de desistência, quais são as hipóteses de resolução, né, por inadimplemento, a cláusula penal, né, qual é a multa que vai se estabelecer, em que situações, e, não menos importante, as garantias. Que garantias eu vou eleger para que eu tenha, né, vamos dizer assim, o meu objetivo alcançado na hipótese da minha contraparte não cumprir a sua obrigação. Então, garantir uma parte muito importante do contrato. Aqui é interessante falar algumas observações aqui em relação a essa... Nós estamos fazendo aqui essa transmissão via Zoom, então isso é interessantíssimo. Nós estamos em estados diferentes e conseguindo dialogar, o que é muito interessante para você que está querendo fazer o nosso curso de pós-graduação, seja o direito imobiliário, seja o contratual, seja qualquer um dos cursos do SES, para ver, vamos nos valer das maravilhas da tecnologia. E aí, nesse ponto, o que eu quero discutir também é esse dado que, para mim, é interessantíssimo numa interface com a teoria geral dos contratos. Essa parte lembrada aqui pelo professor André sobre o preâmbulo. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas se desprezam, principalmente nessa cultura de formulários, de fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não, você precisa... É muito interessante fazer esse registro. Por quê? Por causa de uma regra básica de interpretação do negócio jurídico. Compreendendo no preâmbulo qual era a intenção das partes do ponto de vista histórico, a eventual discussão judicial sobre a interpretação de determinada cláusula vai tomar como quase um caminho natural a compreensão desse preâmbulo e talvez a explicitação das razões nesse preâmbulo evite inclusive a discussão judicial. Por quê? Porque pode esclarecer na própria redação
das cláusulas elementos que evitariam alguma discussão posterior sobre o sentido e o alcance de determinadas expressões. Então, essa dica é muito interessante e serve tanto para pós-direito imobiliário, para pós-direito contratual e, na verdade, para a sua vida prática, que é um conteúdo extremamente importante aqui na nossa pós-graduação. E outro ponto que eu acho que é muito interessante, falando desse resgate aí da discussão da tipicidade própria dos direitos reais, mas em que nós temos alguma margem de liberdade, algo que, e a gente lançou nesse ano de 2019, justamente, nosso novo livro, completamos a coleção, eu e Pablo, agora com o livro de direitos reais, ele trabalha justamente nessa perspectiva, lembrado pelo professor André, que, embora tenhamos o campo da tipicidade, é sempre possível, dentro do que a lei permite, dentro dessa moldura que vai estar lá, né, dentro de um campo de liberdade, pensar numa atuação. Não, como eu sou baiano, então no Carnaval da Bahia, a gente vai dizer, é customizar a fantasia, o abadá, a camisa do Carnaval. Customizar determinadas relações e por isso você vai ver isso também no campo dos direitos reais. Confira lá o nosso livro, para mim vai ser um grande prazer. E por que eu quis jogar os direitos reais aqui? Por causa da minha pergunta seguinte, porque é próprio dos direitos reais a ideia do registro para dar publicidade. E nós trabalhamos aqui no campo do direito imobiliário e dos contratos imobiliários com bens imóveis. Então a pergunta que vem logo, e ela na verdade, para quem já domina a matéria, sabe que ela tem uma casca de banana aí, ela tem uma pequena provocação, é justamente isso. Pelo fato de direito imobiliário, pelo fato dos contratos imobiliários envolverem sempre bens imóveis, todo o contrato imobiliário tem de ser feito por escritura pública, precisa ser registrado? Essa é a pergunta para André brilhar mais uma vez. Bom, vamos lá, Pamplona. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o artigo 108 do Código Civil, que traz uma regra geral, que diz que se o contrato tiver por objeto a constituição, que é a criação, a transmissão, que é a transferência, ou a extinção de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, hoje cerca de 30 mil reais, então é fundamental para que esse ato, esse negócio jurídico, esse contrato, seja válido a escritura pública. Essa é a regra geral. O imóvel vale mais de 30 salários mínimos, tem de ter escritura pública. Agora, o próprio 108, ele excepciona de salvo disposto em contrário na lei. Por quê? Porque existem certas situações em que a lei excepciona. Por exemplo, se o contrato ele estiver sendo firmado no âmbito do sistema financeiro imobiliário ou sistema financeiro da habitação, SFI e SFH, você tem duas leis, né, específicas, especiais, que excepcionam o artigo 108 e autoriza que, por exemplo, a escritura o contrato de compra e venda seja firmado por instrumento particular. Por isso que a gente vê em contratos com bancos, Caixa Econômica Federal, Bradesco, outras instituições financeiras, em que você tem um financiamento da aquisição daquele imóvel, que esse contrato seja celebrado por instrumento particular. Pode ser por escritura pública? Pode, mas não é obrigatório, neste caso. Outro exemplo, se o contrato ele tem o contrato de constituição da propriedade fiduciária, né, o contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a PRONOV 9514, ela também traz uma exceção. Ela diz, bom, nesses casos, né, se eu tiver aqui constituindo uma propriedade fiduciária, estiver constituindo esta garantia real, esse contrato pode ser celebrado por instrumento particular. Então, regra geral, se o imóvel vale mais de 30 salários mínimos, escritura pública, agora temos que ter sempre em mente essas exceções. Então, esse é um ponto, né? Agora, esse contrato, por instrumento público ou particular, ele precisa ser registrado. Então, a primeira
saber que registro, porque eu tenho mais de um registro público, né? Eu tenho, por exemplo, o registro mercantil, né? São as juntas comerciais, ou no caso a sociedade de advogados, as OABs, né? As seccionais em cada estado, ou o registro civil de pessoas jurídicas. Eu tenho também o registro de títulos e documentos, e eu tenho o registro de imóveis. Então, são cartórios distintos com atribuições diversas. Então, a primeira coisa é saber onde eu tenho que, se eu preciso levar o meu contrato a registro, em segundo, a que registro levar. Tá? Então, primeira coisa é essa. Bom, em se tratando de um contrato que tenha por objeto um bem imóvel, tá? Na maioria dos casos, o registro no cartório de registro de imóveis, ele vai ser obrigatório. Por quê? Porque sendo um ato entre vivos, diz o Código Civil, o registro, ele é condição para a transmissão. Então, a transmissão do direito real, seja ele de propriedade, usufruto, laje, a instituição da garantia real, no caso da hipoteca ou da alienação fiduciária, essa transmissão só vai ocorrer por ocasião do registro. Não é o contrato que promove essa transmissão, é o registro. É por isso que é comum a gente ver na capa, né, de alguns registros de imóveis, é aquela frase para leigo, só é dono quem registra. Enfim, então, sendo um ato entre vivos, o registro ele vai ser, ele não só vai dar validade, como ele vai ser constitutivo do direito. O direito só vai se constituir com o registro. Em outros casos, não sendo um ato entre vivos, por exemplo, muso capião, que é uma aquisição originária, uma sucessão causa-mortes. Então, nesses casos, o registro ele vai ter a natureza declaratória. Ele vai declarar aquilo que já ocorreu. Já ocorreu por sentença, no caso da uso capião judicial, ou no caso do inventário judicial, né? É a sentença que homologa a partilha, é a sentença que declara a ocorrência do uso capião, ou, no caso de ser um uso capião extrajudicial, né? Vai ser na data do registro, efetivamente, né? Em que o oficial reconhece a ocorrência do uso capião e vai promover o registro, ou então, no caso da partilha extrajudicial, vai ser na data da escritura pública. Tá? Então, sendo ato entre vivos, é o registro. Em outras hipóteses, né, o registro vai ter a natureza declaratória, ok? E eu vou ter casos em que eu sequer vou precisar levar o meu contrato a registro. Se eu não estiver constituindo, transmitindo, nem extinguindo um direito real, eu não preciso levar o meu contrato ao registro imobiliário. Em determinadas hipóteses, por exemplo, o registro vai ser um ônus. Quer um exemplo? Por exemplo, na locação. Na locação de bem imóvel, eu tenho lá previsto, no artigo 8º de 1245, é o princípio da venda, rompe locação. Que princípio é esse? É quando o imóvel ele é alienado, o adquirente não precisa respeitar o contrato. Ele tem a opção, durante uma janela de 90 dias contados do registro, do contrato de transmissão, ele tem a opção de resilir unilateralmente aquela locação, mesmo antes do término. Então, você tem um contrato de 5 anos, que o locatário até tinha o direito à renovação compulsória, por exemplo. Se esse imóvel é vendido, o adquirente, ele pode denunciar, exigir, né, a retomada antecipada daquele bem. E diz o artigo 8º, salvo o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver registrado no cartório de imóveis. Então, nesse caso, eu tenho um ônus do locatário. Por quê? Cabe ao locatário, se quiser evitar esse direito de denúncia do adquirente, levar o cartório de imóveis. Eu não tenho aí nem a constituição, nem a transmissão, nem a extinção de um direito real, então isso não é elemento constitutivo, mas, né, isso, no caso, é um ônus, porque cabe ao locatário levar isso ao registro de imóveis que queira garantir a sua permanência no imóvel em caso de alienação. Perfeito. E aí, dentro dessa linha, você já antecipou algumas questões
interessantíssimas sobre o contrato de compra e venda, em especial o contrato de locação de imóveis. Mas eu queria justamente dar um enfoque maior, porque é um campo em que há uma interseção muito evidente da pós de direito imobiliário com a pós de direito contratual. Eu queria que você desse assim, passasse em revista as principais polêmicas atuais envolvendo justamente o contrato de compra e venda de imóveis e a de locação de imóveis. Bola é sua. Bom, vamos lá, muita coisa. Bom, começando pela compra e venda, né, para começar pela compra e venda, com relação à promessa, o contrato preliminar à compra e venda. A compra e venda é a conclusão, né, quando eu concluo a contratação da transmissão da propriedade daquele bem imóvel, e a promessa ela é um contrato preliminar. Os contratos preliminares, em geral, regulados lá na parte geral, no artigo 462, né, artigos 462 e 463 do Código Civil, e o Código Civil, na parte do direito das coisas, inovando em relação ao Código anterior, ele nos artigos 1417 e seguintes, ele resolveu instituir o direito real do promitente comprador. Ele passou a prever expressamente esse direito real. E ele diz que é requisito de validade, claro, né, desse direito real. Esse direito real ele vai surgir com o registro da promessa de compra e venda. Então, para eu ter o direito real do direito do promitente comprador, esse contrato precisa estar registrado. E se ele não estiver registrado? Bom, se ele não estiver registrado, eu não tenho direito real. Eu não vou poder, em caso de alienação desse imóvel a um terceiro, eu não vou ter adjudicação compulsória frente a esse terceiro. Mas não significa que eu não tenho o contrato preliminar que precisa ser respeitado pelo promitente vendedor. Eu posso, inclusive, aplicar a regra geral dos artigos 462 e 463. Meu contrato, mesmo não estando registrado, amanhã, se o promitente vendedor se recusa a assinar a escritura de compra e venda, eu tenho contra ele a ação de adjudicação compulsória, para obrigá-lo a firmar essa escritura, e ele se recusando a cumprir a sentença, inclusive, né, essa sentença ela pode produzir os efeitos da declaração não Estado. Então, você vai poder, né, extrair uma carta de sentença e levá-la diretamente ao cartório de imóveis para promover a transferência desse imóvel para você. Bom, então, dito isso, né, o que se tem discutido muito é o seguinte: a promessa de compra e venda pode ser celebrada por instrumento particular? Por quê? Porque o 1417, ele diz lá, a promessa de compra e venda, vírgula, celebrada por instrumento público ou particular. Então, a própria lei, ela está prevendo a forma particular. E você tem muitos casos em que, aliás, eu diria até a maioria, em que a promessa ela é feita por instrumento particular. E aí, o promitente comprador, esse direito real, ele leva esse instrumento particular ao cartório de imóveis. Aí vem o registrador e diz, não, reratifique por instrumento público. Aí você diz, não, mas lá no artigo 1417 pode ser por instrumento particular. E não, o artigo 108 tem que ser por escritura pública. Aí você diz, não, mas o próprio 108 excepciona. Ele diz, não, mas tem que ser uma lei especial. Mas não está dito isso, né? Quando o artigo fala em lei, não precisa ser uma lei em separado. Né? É uma regra prevista, inclusive, no próprio Código Civil. Então, o 1407 ele traz uma regra de exceção ao artigo 108, mas não há ainda homogeneidade de entendimento. Você tem muitos cartórios que aceitam um instrumento particular, mas você também tem muitos cartórios que exigem a celebração do instrumento público. Então, se você vai, por exemplo, assinar uma promessa de compra e venda e você tem a intenção de levar essa promessa a registro, você tem que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, você tem que ver qual é o cartório competente para o registro daquela promessa. Porque, em relação aos cartórios de imóveis, existe o que a gente chama de circunscrição imobiliária. Dentro de certo limite territorial, né,
aquele cartório tem um monopólio. Você tem que levar necessariamente o teu título para registro naquele cartório. Eu não posso escolher o cartório de registro. Em relação ao cartório de notas, né, o que lavra a escritura, isso eu posso escolher. Eu posso fazer com um cartório, de qualquer dos cartórios de notas, no Rio de Janeiro, Bahia, enfim, eu posso sair da Bahia para lavrar um ato no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Aqui vigora plenamente o princípio da liberdade, mas não em relação ao cartório imobiliário. Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar onde esse meu título vai ser registrado e eu tenho que saber qual é a posição daquele oficial. Eu preciso saber se aquele oficial exige instrumento público. Porque se ele exigir, né, melhor do que ganhar a discussão é não ter a discussão. Então, nesse caso, eu vou fazer para o instrumento público para evitar a discussão. Mas que discussão seria essa? Não, é que a lei de registros públicos, que regula esse procedimento de registro, ela diz o seguinte, olha, se o oficial fizer exigência e o interessado não se conformar com essa exigência, ele pode pedir que o oficial suscite uma dúvida ao juiz competente para decidir em matéria registral. Então, você tem comarcas que têm varas especializadas, são as chamadas varas de registros públicos, e você tem outras comarcas que não têm essa especialização, então isso vai ser julgado provavelmente por um juiz de vara civil. Mas então, isso é um procedimento judicial de natureza administrativa, que nem faz coisa julgada, e em suma o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, ele vai dizer quem tem razão, né? Só que isso leva tempo. Então, é por isso que você deve ter esse cuidado e verificar previamente se o oficial aceita ou não o instrumento particular. Ele aceitando, maravilha. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, o fato de você poder, né, fazer para o instrumento particular não significa que você não deva atender a certos requisitos. Né? Então, é importante olhar a consolidação normativa da corregedoria do seu estado e saber quais são as cláusulas que a corregedoria estabelece como sendo obrigatórias numa escritura pública. E todas essas cláusulas você vai ter que observar também para o instrumento particular. Então, por exemplo, a cláusula que diz que a CND da Receita Federal não está sendo dispensada porque o vendedor, pessoa jurídica, exerce atividade imobiliária. Essa é uma cláusula obrigatória no escritura pública. Se você está fazendo a promessa por instrumento particular, você tem que incluir também essa cláusula, porque senão o seu instrumento particular, embora o entendimento do oficial seja favorável ao registro de instrumento particular, ele vai cair a exigência. E depois o promitente vendedor não aceita reratificar esse instrumento para incluir essa cláusula, você não vai conseguir registrar. Então tem que ter cuidado com a forma. Perfeito. André, olha, o papo está muito bom, mas já estamos passando aqui outros 40 minutos. E aí o que acontece? Eu quero fazer mais 2 perguntas para você, mas vamos tentar agora ir nesse lado mais objetivo. Por quê? Porque o pessoal já está me dizendo aqui, olha, Rodolfo, não pode passar de 1 hora. O papo está tão bom que a gente nem percebe o tempo passar. Mas eu quero discutir justamente com você o seguinte, eu queria que você fizesse aí uma pincelada para explicar, porque é algo que também está nas 2 pós, um pouco sobre o contrato de alienação fiduciária em garantia, dizendo as suas principais diferenças em relação à hipoteca, para depois eu ir para a pergunta final. Veja aí, a bola é sua. Vamos lá. Olha, eu costumo dizer que a alienação fiduciária, ela é a hipoteca moderna, porque o contrato de hipoteca, que é uma garantia real, existente há centenas de anos, vem lá desde o direito romano, né? E o que acontece? O que a gente vem observando é um anacronismo muito grande, porque o credor hipotecário, quando o devedor descumpre a obrigação, ele é obrigado a entrar em juízo, né, numa execução judicial hipotecária, enfrentar anos de processo e, muitas vezes, quando ele chega ao fim do processo, que é a realização da asta pública, a alienação daquele leilão, você tem outros credores, né, daquele devedor que tem preferência como credores trabalhistas, como credores fiscais, e aquele hipotecário acaba não recebendo o seu crédito. Né? Então, daí surgiu, em 1997, com a Lei 9.514, a alienação fiduciária de bem imóvel,
e ela traz um sistema completamente diferente, né? Por essa garantia, você tem a transferência ao credor do que a gente chama de propriedade fiduciária. O que é a propriedade fiduciária? Ela é uma propriedade irresolúvel, porque ela é sujeita a uma condição, né? Que condição é essa? É a quitação da dívida. Uma vez quitada aquela dívida, aquela propriedade do credor, ela desaparece e se consolida na pessoa do devedor, né? E ela é transmitida com escopo de garantia. Ela é um direito real de garantia. Tanto que, na Constituição da alienação fiduciária, eu não pago ITBI, ou ITVI em alguns municípios. Eu não tenho imposto de transmissão. Por quê? Porque o que eu estou aqui na prática é constituindo direito real de garantia. E a discussão dessa garantia, ela independe de processo judicial. Uma vez que ocorra o atraso, né, daquela parcela, o credor ele vai fazer ao oficial do cartório de imóveis, que vai notificar o devedor a purgar a mora. Isso não acontecendo, né, o credor paga, então, o ITBI e a propriedade é consolidada em nome do credor. O credor se torna o pleno proprietário do bem, porém fica com a incumbência de promover nos 30 dias subsequentes um leilão ao público. Então, esse bem ele é oferecido em leilão em 2 praças, né? Ele tem lá regras com preços mínimos em primeira praça, segunda praça, e não ocorrendo a arrematação em uma dessas 2 praças, aí o credor passa a poder ficar com o bem em sua plena disponibilidade. É outro sistema, muito mais rápido, muito mais sério. Aliás, que a alienação fiduciária foi uma das grandes responsáveis pelo boom imobiliário que o Brasil que foi agraciado nos anos 2000. É uma garantia absolutamente fundamental e que hoje você, nos contratos, praticamente não vê mais a hipoteca. Ela vem sendo deixada de lado cada vez mais em desfavor da alienação fiduciária. Eu costumo dizer, talvez eu ainda vá fazer uma palestra sobre isso, né, pensando num corte epistemológico mais amplo, talvez pensar na criatividade do legislador civil brasileira diante da ineficiência do Poder Judiciário. Porque esta é a prova inequívoca. Note, no Brasil, a hipoteca não funciona, mas por quê? Porque ao meio de efetivar a garantia através da hipoteca, sofre uma quantidade enorme de entraves que precisou se criar uma nova modalidade contratual para dar efetividade à intenção originária. Note, quando você tem um sistema judiciário mais eficiente, ou uma execução que nem precise do judiciário, que possa ser feito extrajudicialmente, pensando no sistema norte-americano, veio o sheriff, veio a própria atuação policial do Estado, você teria um outro elemento que revalorizaria. Nós precisamos criar. Isso não é só da hipoteca com alienação fiduciária. Eu posso pensar em outros institutos na área trabalhista, consumerista, entre outros, em que a gente pode verificar como, às vezes, a criatividade, porque eu sou magistrado há mais de 20 anos, então as pessoas ficam, às vezes, criticam a ideia do ativismo judiciário, mas eu digo, olha, a ideia de criatividade, embora seja criticada na atuação do judiciário, na verdade, a criatividade é uma virtude diante de situações de ineficiência, seja do judiciário, quando a gente pensa o legislador criando, seja do legislador, quando a gente vê o judiciário atuando, né? Seja do executivo, quando se verifica... Perceba que procura-se compensar situações de ineficiência ou inoperância. Mas para a última pergunta, porque o tempo já está, o pessoal já está aqui estressado, porque o papo está muito bom, eu queria que você falasse ainda aqui quais são as principais características do contrato de incorporação imobiliária. Ouviu aí? Vamos lá. Bom, vamos lá. Que pena que é a última. A pena, bom, a incorporação... eu estou achando ótimo, porque eu estou aqui aprendendo. Muito bom, estou gostando. Bom, a incorporação imobiliária, ela é o que a gente chama de um negócio jurídico complexo. Por quê? Porque ela, na verdade, ela envolve tanto uma compra e venda quanto um contrato de empreitada. Porque o incorporador, na incorporação imobiliária, ele não só se obriga
a transmitir a propriedade de uma unidade imobiliária, como ele se obriga a construí-la. Então, a incorporação imobiliária é o contrato de compra e venda de uma unidade a ser construída. O incorporador, ele, para aumentar a segurança jurídica em prol do adquirente, ele é obrigado, pela Lei 4591 de 64, que é a lei que regula as incorporações imobiliárias aqui no Brasil, tem lá um artigo, é o artigo 32, que elenca uma série de documentos, né, que o incorporador tem que apresentar ao cartório de registro de imóveis para promover o registro daquela incorporação. É o que a gente chama de memorial de incorporação. Nada mais é que uma pasta cheia de documentos relativos à cadeia dominial, à situação do incorporador, né, para evitar fraude à execução, ao projeto aprovado, à especificação das unidades, as características do empreendimento. Então, esse conjunto de documentos, quando levados ao registro de imóveis e aceitos pelo registrador, o registrador vai registrar a incorporação imobiliária. E quando essa incorporação é registrada, surge o condomínio edilício, surgem as unidades imobiliárias a serem construídas. Veja, as unidades imobiliárias não existem ainda fisicamente, mas juridicamente elas já nasceram, tanto que podem ser alienadas, elas podem ser prometidas à venda, podem ser vendidas com alienação fiduciária, então posso ter direito real de garantia, enfim, juridicamente eu já tenho a caracterização dessas unidades imobiliárias. Quem é o incorporador? O incorporador é aquele cara que lidera esse empreendimento. Não necessariamente o incorporador vai ser o construtor. Aliás, é muito comum que o incorporador não seja o construtor. Então, você tem uma série de figuras, né, aí na incorporação imobiliária. Você tem o dono do terreno, você tem o incorporador, que é o cara que está no centro disso tudo, você tem o construtor, o corretor, o banco, o adquirente, você tem o poder público, né, que é o que primeiro aprova o projeto, que depois vai emitir o ABITS, né, que é o atestado de que aquela obra foi feita de acordo com o projeto aprovado. Então, você tem uma série de figuras nesse negócio que é a incorporação imobiliária. E uma observação que eu queria fazer, Pamplona, é que acabou de sair uma lei, né, que vem sendo, aliás, muito discutida, que foi apelidada de Lei dos Distratos, que é a Lei 13.786 de 2018. Essa lei já é objeto de muita polêmica, porque ela prevê, primeiro, de acordo com a jurisprudência que já vinha sendo praticada nos tribunais Brasil afora, né, nas incorporações em geral, a possibilidade do incorporador estar sendo contrato a uma cláusula penal que preveja a perda de até 25% dos valores pagos pelo adquirente. E nas incorporações submetidas ao patrimônio de afetação, né, que eu diria hoje é uma minoria, a grande maioria das incorporações, ela segue a regra geral, e uma minoria, o incorporador submete ela ao regime de afetação. Então, o que é isso? É como se você isolasse essa incorporação do restante do patrimônio do incorporador, por exemplo, né? E essa incorporação que foi afetada, ela não vai ser envolvida na falência. Então, isso aumenta significativamente a segurança jurídica do adquirente, mas como ela traz uma série de engessamento e estabelece uma série de obrigações para o incorporador nessa hipótese, ela é uma modalidade que ainda não pegou totalmente no Brasil. E essa lei, essa nova lei, ela prevê para essas hipóteses uma multa mais elevada, de até 50% do valor das prestações pagas. E é essa multa que vem sendo muito debatida já, né, tanto já na doutrina, enfim, muitos juízes já começam a se manifestar contrariamente a ela, e a gente ainda vai ver uma discussão muito intensa nos tribunais. Então, não dá para dizer que esse assunto dos distratos ele se encerrou com a publicação da lei. Vamos dizer, esse foi praticamente o primeiro passo.
E aí, dentro dessa linha, infelizmente, eu tenho que dizer que a gente tem que encerrar, porque já estourou o tempo, mas eu quero dizer que foi um prazer enorme bater esse papo aqui via internet, eu na Bahia, você no Rio, e para que os nossos futuros alunos possam fazer o nosso curso de pós-graduação, tendo essa liberdade de saber que vai ter gente do país todo e pela essa possibilidade de vencer as distâncias através do mundo da internet é algo maravilhoso. Eu recomendo a você, meu amigo, eu recomendo a você, minha amiga, que está me vendo aí pela sua tela do computador, do tablet, do celular, que você conheça todos os cursos de pós-graduação do SES, né? E conheça em especial o curso de Direito Contratual e de Direito Imobiliário, que foi objeto aqui dessa semana multidisciplinar, desse momento, desse bate-papo muito legal. André, foi um prazer enorme aqui, essa quase uma prévia de um Papeando com Pamplona com você, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para interagir. Vou dar a palavra para você se despedir. Muito obrigado, Rodolfo, um grande prazer para participar aí com você, você é um cara incrível. E também quem quiser acompanhar notícias sobre direito imobiliário pode me seguir no LinkedIn, André Abelha, ou no Instagram, o @abelhaandré. Tá bom? Vai ser um prazer interagir com todo mundo e estamos aí à disposição de você sempre que você precisar de nós, tá bom? Beleza, eu já vou pegar meu celular, já vou seguir no Instagram hoje mesmo e vou pegar no LinkedIn também. Eu estou em tudo quanto é rede social, só não estou no Tinder ainda. Maravilha. Mas nesse ponto você pode me procurar também no Instagram, @rpamplonafilho, no YouTube, no canal Pamplona e em todas as outras redes, Facebook, Twitter, Gazag, até no falecido Orkut eu estava. Meus amigos, que prazer estar aqui com vocês, e aí temos que encerrar. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, recomendo, conheça todos os cursos de pós-graduação do SES. Nós estamos hoje com a pós-graduação Puro Sangue, fornecido conteúdo pelo SES, certificado pelo SES, e eu não tenho a menor dúvida que qualquer curso que você optar, você terá o melhor curso de pós-graduação online em Direito do Brasil. Até a próxima, gente!